Beleza. Então a reviravolta na qual eu estava falando no bloco anterior foi quando começa, né, o R. Ford, com essa ideia, né, do veículo, o R. Ford, aí para quem já estudou a história da administração, né? Então, quando o R. Ford ele traz essa ideia de que haveria uma possibilidade de transformar esses veículos, inclusive a partir do trem, né? Os trens, os motores dos trens, os motores dos navios passassem a consumir gasolina, a serem motores a combustão líquida, né? Não a combustão a lenha. E isso brilhou, né? Olha só, isso brilhou, né? Nos olhos do Rockefeller, né? Que era o cara que dominava essa parte. E ele deixou lá deixou o Thomas Edison lá de banda, né? E o Thomas Edison continuou com os projetos dele. Por isso que diz lá que Thomas Edison teve 800 tentativas. Porque essas tentativas ele acabou não tendo muito apoio, né? Da classe do dinheiro. E aí, por isso demorou tanto para esse projeto ir para frente. Quando acontece o seguinte, aí quando vai, né, quando entra aí essa revolução dos motores endotérmicos, né, que eram dos navios e dos trens, né, poxa, isso aí eles disseram, agora vamos enricar, né? E aí foi quando o Rockefeller realmente deu o grande salto, né, deu o grande salto dos Estados Unidos, e houve uma época na qual ele estava tão rico que o PIB dele, que a renda da empresa dele era 50% do PIB dos Estados Unidos, né? Só a renda. Então ele foi obrigado pelo presidente dos Estados Unidos a dividir, né? Fazer um aglomerado de empresas chamado de Standard Oil, né? Ele fez um aglomerado de empresas de 60 empresas, que é as Standard Oil, né? Para poder ele não ter os bens aí, né, confiscados, porque o poder econômico não pode estar concentrado só na mão de um, né? Então mais da metade concentrado na mão de um único, tá beleza? Então o que aconteceu aí? E aí todo esse revanche vai seguindo, né? Então só para você pegar esse rebuscamento aí da história do petróleo, né? Então você pegando aí essa história do petróleo, isso te dá referencial histórico para você ser o frentista, né? Então você vai ser o frentista. Tá beleza? Então, seguindo em frente aí. Então, quando isso chega, né? Então se você perceber do ponto de vista geral, o mundo só começou realmente a evoluir, a ser explorado com o petróleo, né? Quando surge o petróleo, quando surgem novas máquinas, e aí é que o mundo começa, né, realmente a ser explorado, a ser destruída a parte ambiental, né, vamos dizer assim, para dar lugar para outras formas, né, de vida, no caso do ser humano. Beleza? Então, meu amigo e minha amiga, e aí quando isso chega no Brasil, o Monteiro Lobato, por volta de 1933, o Monteiro Lobato, ele tem essa ideia de que no Brasil tinha petróleo, né? Que no Brasil tem petróleo, e tal. Como ele viajava pelo mundo por aí, inclusive para os Estados Unidos, ele pegou essas informações, né, e conversando com outras pessoas ligadas essa parte de prospecção, né, do petróleo nos Estados Unidos, e aí viu que no Brasil tinha vários minérios, né? Poxa, o Brasil tem minério de tudo quanto é jeito, deve ter petróleo. E aí traz um técnico dos Estados Unidos para fazer uma chamada prospecção, né? Fazer uma busca geral, né? Vai lá e faz uma busca geral para ver se tem petróleo. E aí o técnico fez um relatório, né, dizendo que no Brasil não tinha petróleo. Pô, que negócio é esse? Né? No Brasil não tem petróleo? Não tem petróleo. Mas que talvez tenha no mar. Porque até então, os Estados Unidos eles só tinham tecnologia para procurar, né, que a gente chama de prospectar, para prospectar petróleo no mar. Não tinha ferramentas e nem conhecimento para procurar petróleo. Aliás, os Estados Unidos só tinham ferramentas para prospectar petróleo na terra. Não tinha no mar.
Então, para ele não interessava essa ideia de prospectar petróleo no mar no Brasil. Mas ele só disse assim, meio como uma forma de, né, de zoar, né? Rapaz, na terra não tem, talvez tenha no mar. Tipo, querendo dizer assim, vocês não têm equipamento para procurar nem na terra, imagina no mar. Só que aí, essa palavrinha que ele deixou lá no final foi o que fez com que o Brasil, né, se tornasse aí o primeiro país no mundo a desenvolver uma tecnologia própria para prospectar petróleo no mar. Só que aí isso saiu muito caro, porque ele dependeu de recursos externos, né? Poucas pessoas entendem isso, que o dinheiro para construir as offshores, né, que são as plataformas, veio de financiamento dos Estados Unidos. Então o que acontece? Você pega o petróleo, vende o petróleo in natura para os Estados Unidos vende de volta ele beneficiado, ele pré-beneficiado, né? E aí como as coisas foram evoluindo, e aí teve que vender só uma parte, outra parte beneficia aqui. Então, quando você fala que o Brasil é autossuficiente em petróleo, mas existem os acordos que foram feitos lá atrás e que ainda são feitos para poder ter recursos para comprar maquinário. Beleza? Então, já já eu volto para terminar essa parte aqui. Mas antes, eu não vou voltar, eu quero que a próxima lição vocês assistam o vídeo que eu coloquei para vocês, tá? Então assista ele todinho e depois eu volto, tá bom?